Podemos começar. Agora sim, boa noite a todas as pessoas inscritas. Estamos muito felizes em recebê-las para esse encontro formativo. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, da Subsecretaria Pedagógica, eu gostaria de dar as boas-vindas. Esse encontro sobre altas habilidades, com o tema Alunos com comportamento superdotado, conhecer para atender, não é? Não basta apenas identificá-los, precisamos conhecê-los e assim saber como atendê-los. Esse evento está sendo promovido pelo Departamento de Pesquisa e Formação Continuada, professor Paulo Freire, em parceria com o Departamento de Acessibilidade e Inclusão Educacional, do qual eu faço parte como implementadora. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, estou usando um óculos rosé e vestindo uma blusa preta. E lá no Departamento de Acessibilidade e Inclusão Educacional, eu atuo junto com a minha colega, minha amiga Daniela Mendes, que vai se apresentar daqui a pouco, atuo no programa de altas habilidades ou superdotação. Estou muito feliz de ver aqui a quantidade de pessoas inscritas. Nós teremos aqui pessoas que já trabalham com alunos com altas habilidades, pessoas interessadas em conhecer esses alunos, mas que ainda não atendem alunos identificados, e isso é muito bom, esse movimento, porque nós estamos dando a eles direitos e ajudando a tirá-los da invisibilidade. Muito feliz também porque está conosco nossa convidada, a professora doutora Fernanda Serpa, que daqui a pouco também será apresentada. E, professora Fernanda, desde já queremos agradecer por aceitar o nosso convite. Você já faz parte da história dos alunos com altas habilidades aqui em Duque de Caxias, desde quando lá na defesa da minha dissertação de mestrado, você aceitou participar da banca e contribuiu com a pesquisa sobre altas habilidades em Duque de Caxias. Então, nós estamos construindo essa história juntos, e hoje é um momento muito importante. Nós daremos espaço para que os participantes façam as suas perguntas no chat, para a gente não tomar muito tempo, e aí vamos organizar para que sejam respondidas ao final, tá bom? No final, quando estivermos encaminhando para o final também, será colocado o link da avaliação, que vai constar a frequência de vocês através da resposta a esse formulário de avaliação. Todos poderão depois receber a certificação da participação nesse encontro, tá bom? Então, agora nós vamos passar daqui a pouquinho para a nossa palestrante. Antes, apenas quero fazer um pequeno resumo de como é a atuação do Programa de Altas Habilidades aqui na nossa rede atualmente. Nós temos cerca de 250 alunos com altas habilidades identificados, um número maior do que esse já passou pelo processo de identificação, mas os alunos seguem em frente, mudam de rede, vão para o Estado, vão para a rede privada, mas nós seguimos fazendo as identificações com a ajuda das equipes das escolas. A identificação é feita pelo protocolo de avaliação inicial, as escolas enviam para o nosso departamento esse material da avaliação inicial, principalmente um relatório com as áreas de interesse dos alunos, e então nós vamos conhecer os alunos nas escolas e confirmar os indicativos de altas habilidades de superdotação. Então, a partir desse movimento, o número de alunos com altas habilidades nos últimos anos cresceu expressivamente, alunos identificados, e nós tivemos a oportunidade de ter 5 turmas de atendimento educacional especializado, exclusivas de altas habilidades. Eles podem ser atendidos em qualquer AEE, em qualquer sala de recursos, mas quando em uma região são feitas um número maior de identificações, nós podemos abrir as turmas exclusivas, que é um benefício para esses estudantes, porque assim eles podem trocar entre si durante o atendimento educacional especializado também. Então, seguimos fazendo parcerias para que eles tenham as suas áreas desenvolvidas, e é um processo muito gratificante. Vamos continuar aguardando que as escolas enviem mais relatórios, mais alunos para serem identificados, e esse processo continue sempre crescendo, tá bom? Agora vamos passar a palavra para a professora Daniela Mendes, para que ela possa se apresentar também. Um prazer tê-la conosco na equipe de altas habilidades, Daniela.
Boa noite a todos que estão aqui conosco nessa noite. Meu nome é Daniela, eu sou professora dessa rede, atuo no Departamento de Acessibilidade e Inclusão Educacional, no programa de altas habilidades ou superdotação, junto com a Aline, e desde 2021, e ao longo desses anos a gente tem identificado os alunos na nossa rede. Eu sou uma mulher de cabelos cacheados, castanhos, na altura dos ombros, uso óculos, a armação é dourada, e estou aqui muito feliz por ver tantos inscritos e participando, interessados nesse tema. A professora Fernanda, doutora Fernanda Serpa, é minha orientadora no mestrado, e como a Aline disse, ela já vem contribuindo com a nossa pesquisa, tanto com a da Aline, com a minha, nessa nossa caminhada aqui em Duque de Caxias. E a professora, ela disse que não precisava dizer que ela era doutora, mas ela faz jus a isso, a professora Fernanda Serpa, doutora Fernanda Serpa, era um desejo nosso, antigo, de trazê-la para falar com a nossa rede, né, dada a necessidade da identificação e atendimentos desse público. E a professora Fernanda é doutora em Ciências e Biotecnologia pela Universidade Federal Fluminense, graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Faculdade de Barra Mansa, tem um mestrado em Ciências, em Ensino em Biociências e Saúde pela Fiocruz. Atualmente é docente do Departamento de Biologia Celular e Molecular e também do curso de mestrado profissional em Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense. Coordenadora do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, coordenadora da Escola de Inclusão, UF, e vice-coordenadora do grupo de S-UF. Coordenadora do grupo de férias do curso de férias para alunos superdotados da UF de S. Membro do grupo de S, Desenvolvimento e Inovação no Ensino de Ciências, atuando e orientando projetos e trabalhos de conclusão de curso, principalmente nos seguintes temas: altas habilidades ou superdotação, interdisciplinaridade, ensino de ciências e biologia, divulgação científica, ensino de ciência, de biologia em direitos humanos. E a professora Fernanda também é mãe de uma pessoa com altas habilidades ou superdotação. Então, como a Aline disse, nossos alunos estão em todas as salas de aula, em todas as escolas, em todas as turmas, como a OMS diz, de 3 a 5% de uma população tem altas habilidades. Então, não é um fenômeno raro, eles estão aí, precisando ser identificados para que possam ser atendidos em suas necessidades. Professora Fernanda, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la nessa noite. Muito obrigada. Muito obrigada, Dani, muito obrigada, Aline, agradeço vocês, assim, em nome dessa equipe maravilhosa, desses professores aí, guerreiros, 123 pessoas aqui. Quando eu brinquei com ela, eu falei assim, não coloco doutora na frente, porque eu quero me apresentar como uma pessoa que esteve no chão de aula da educação básica por 33 anos da vida. Hoje eu estou na universidade, mas eu trabalhei durante um tempo só na educação básica, durante um tempo concomitantemente na universidade na educação básica, com todas as séries que vocês possam imaginar, desde a alfabetização até a terceira série do ensino médio, então eu sei bem o que é esse chão de sala de aula. E é desse chão de sala de aula que eu quero falar com vocês, tá, gente? Então, assim, fique à vontade para fazer as perguntas. Eu vou tentar não me alongar muito na apresentação, para que a gente tenha tempo de conversar mesmo. Eu vou começar me apresentando. Eu sou uma mulher branca, cabelos na altura dos ombros, estou usando um óculos de armação escura, preta, brincos de argola e uma blusa estampada no preto e no branco, porque hoje eu estou confiante que meu Botafogo vai ganhar de novo, né? Então, eu estou no preto e no branco. Eu quero, inicialmente, eu vou tentar mais uma vez aqui, colocar no compartilhar não, no modo apresentação, digam para mim se entrou ou não.
Entrou no modo grande de apresentação ou continua do outro jeito? Do outro jeito, não está na apresentação, não, professora. Então, não adianta. Bem, eu vou finalizar aqui para poder voltar, gente, porque eu tenho... Tá aparecendo para vocês também, né? Agora, sem ser apresentação, porque não tem jeito. Gente, vou pedir assim, muita desculpa, eu não sei se eu consigo. Ah, tá, deixa eu tentar o botão, vocês me ajudem nisso, tá? Pessoa aqui tem uma dificuldade um tanto quanto grande. Deixa eu ver, da outra vez a gente fez esse F5, ele não foi. Vê se foi para vocês. Não, professora, não apareceu, não. Está com problema mesmo no Meet. O Meet está com esse problema. Tem várias pessoas tendo a mesma situação em bancas que eu tenho ido. Não sei o que é, mas vamos ter que descobrir. E eu não sei se eu consigo colocar um pouco maior para vocês, se vocês têm como fixarem, acho que já fixaram, né, a minha tela aí. Isso, professora Fernanda, já está fixado, está dando para Espera ler, aí. eu acho que acompanhando, né, isso, um pouquinho Mas maior, aí, está dando para acompanhar bem. Assim, tá. tá bom. Assim não cortou, né? Se for mais do que isso, vai cortar. Vai cortar, mas já deu uma melhorada. Mas está dando para ler. Qualquer coisa a gente sinaliza. Tá, eu vou falando também aqui com vocês, tá? A gente vai colocando, vai dar tudo certo. Vamos lá, vai dar tudo certo. É ao lado que diminuiu por causa disso. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho desses alunos com comportamento superdotado, conhecer para atender. É maravilhoso falar aqui agora 128 pessoas, né, presentes nessa sala, que espetáculo. Vamos tentar aproveitar o máximo da nossa noite. Então, como Oi, Miriam. Desculpa. Fernanda, só porque gostaria de fazer um adendo, pedir a Daniela ou a Aline para colocarem no chat a questão da legenda. Né? Acabei de colocar. Né, porque tem uma pessoa perguntando, eu vou aproveitar e fazer aqui, só explicando rapidinho, nessa faixa de baixo, onde tem o microfone, né, a câmera, tem os 3 pontinhos ao lado da mão. Esses 3 pontinhos, quando a gente clica, tem várias ferramentas ali, uma delas é ativar legendas. E aí escolher Português Brasil, como no Meet a gente não consegue colocar, né, o intérprete de Libras, como em outra plataforma que a gente utiliza, a gente vai precisar colocar legendas em português, tá bom? Mas essa orientação também está lá no chat. Obrigada a todos. Desculpa a interrupção. Miriam, que isso. E assim, teve gente falando, olha, aperta ali a modo de apresentação, é porque o Meet não está permitindo, gente, a gente já foi, eu já tentei, Daniele testou, a gente ficou testando antes de entrar aqui, realmente não está conseguindo. Mas vamos lá. Como a Dani falou, eu estou coordenadora da Escola de Inclusão da UF, que não trabalha só com alunos superdotados. A gente tem um trabalho voltado para surdez, para cegueira, mas no DS UF nós temos um programa de atendimentos a alunos com comportamento superdotado. Então, hoje, o meu trabalho maior com comportamento superdotado é no DS UF e no CMPDI. E alunos com comportamento superdotado, conhecer para atender, porque se a gente não conhece, a gente realmente tem dificuldade de fazer esse atendimento. É uma pena que o modo apresentação não esteja entrando. Espera aí que eu vou para o próximo, só um minuto. Porque a gente tem uma brincadeira que faz sempre que coloca esse slide, que é colocar essas 3 personagens, infelizmente os nomes estão sobrepondo, porque era para entrar uma coisa de cada vez, então a gente tem ali o Einstein, o Da Vinci, eu acho que poderia me colocar menor, gente, deixar fixado só a tela mesmo, acho que ficaria melhor para as pessoas poderem ler, isso. O Einstein, o Da Vinci e o Mozart. Esses 3 homens, eles não estão aí à toa. Toda vez que a gente pergunta para as pessoas, num curso de formação, que é dado a chance, assim, cite pessoas que você considera superdotadas, esses são os nomes que mais aparecem. Óbvio que o Einstein aparece absolutamente maior do que todos os outros, tá?
Vocês percebam que não tem nenhuma mulher representando. Isso é coleta de dados de pesquisa que a gente faz durante anos. E eles são sempre aquelas pessoas que aparecem como as pessoas superdotadas. No entanto, o que a gente coloca aqui bem grande? Eles são gênios. E nós precisamos começar toda a formação de superdotação desmistificando essa ideia. Superdotação não é sinônimo de genialidade. Gênio, para quem não sabe, eu fui aprender depois dos anos, enquanto eu estava na escola, sem a pesquisa eu não sabia disso, gênio não é aquela pessoa muito inteligente. Gênio é alguém que deixou um legado para a humanidade. Então, normalmente, a genialidade, ela só aparece depois que a pessoa morreu. Enquanto ela está viva, a gente nem considera aquela pessoa como gênio. O gênio, normalmente, ele é um superdotado. O grande perigo é a gente ficar procurando o superdotado sempre na figura do gênio. Então, percebam, por exemplo, que não apareceu nenhuma mulher considerada como superdotada nessas pesquisas que a gente faz aleatórias. Se a gente coloca a foto da mulher, as pessoas até apontam, mas quando a gente não coloca foto nenhuma mulher é apontada como superdotada. Então, nós temos ainda esse preconceito, que pode ser até cultural no nosso país. No nosso grupo de pesquisa, não somos nós que identificamos, as crianças chegam até a gente para ser identificadas, e eu garanto para vocês que a cada 10 meninos que chega uma menina identificada. O número de meninas é muito menor. Então, a primeira coisa que nós precisamos, meus queridos, quebrar da nossa cabeça é essa ideia de que a gente vai encontrar aquela criança bonitinha, arrumadinha, penteadinha, com um caderno em dia, tudo muito bem feito. Esse é o superdotado. Não vai ser sempre assim. Eu posso garantir para vocês que, na maioria das vezes, não vai ser dessa forma. Daí, Fernanda, essa é uma posição minha e também do meu grupo de estudo, eu odeio os tais programas televisivos, os super gênios, os pequenos gênios, porque a gente fica só fomentando uma ideia dessa genialidade que não está presente nas nossas salas de aula. E as nossas crianças superdotadas que precisam de atendimento vão ficando para trás, por quê? Porque existe um mito do menino branco, que usa óculos, que é franzino, que escreve, que faz cálculos muito bem, e que é o superdotado. Enquanto as nossas crianças pretas, periféricas, mulheres, muitas vezes, né, as meninas pobres, estão esquecidas, né, estão no ostracismo porque não é visto essa superdotação. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de levantar para vocês. E o que for ficando com dúvidas, vão colocando no chat, que aos poucos a gente vai respondendo. Na hora que acabar a apresentação, a gente vai responder. Então, o que a gente traz para vocês? A legislação brasileira. Qualquer documento brasileiro que trate sobre superdotação vai dizer que pessoas com altas habilidades ou superdotação são indivíduos que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas. Intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Então, preste atenção. Isolada ou combinada. E aí a gente já começa a prestar atenção aqui que não é só intelectual. Então, eu tenho outro grupo de indivíduos que eu preciso olhar. No Brasil, é muito importante a gente entender isso. Altas habilidades ou superdotação, elas são usadas como sinônimos. A legislação coloca isso, altas habilidades ou superdotação, é sinônimo. Apesar das pesquisas falarem que altas habilidades é um potencial que o indivíduo tem, que vai ser desenvolvido, a superdotação ele já tem uma sacada maior, mas isso não é considerado no Brasil. Ele tem só altas habilidades, é a mesma coisa. E
Sim, as meninas colocaram muito bem aqui no início. De 3 a 5% da população é superdotada. Isso foi uma pesquisa encomendada pela OMS na década de 70, gente. Não é uma coisa assim, agora começaram a inventar sobre superdotação. Não, isso é da década de 70. Ué, professora, mas a gente não vê tanta criança superdotada. Assim, gente, eu tiro o chapéu para o município de Duque de Caxias, e a Aline e Dani sabem disso, porque vocês estão aí falando do número de crianças que passam pelo atendimento de vocês. Eu fui a um município um tempo atrás fazer uma formação, o município deveria ter 300 e poucas crianças superdotadas. Se a gente fosse fazer essa contabilização de 3%, tá, das crianças do município matriculadas na escola, tinham 15. Eu fui procurada por um município de São Paulo há pouco tempo, que eles não têm nenhuma criança identificada. Como assim? Nenhuma criança identificada. Ah, mas a gente não tem, teria que ter mais que 250 crianças. Ok, mas já tem. A professora Suzana Pérez, ela usa um termo que eu gosto muito, e eu tenho trazido muito para as minhas formações. O superdotado é o Gasparzinho, lembra daquele Gasparzinho, né? Os que tem cabelo branco ou pinta igual a mim para poder esconder, vão lembrar. É o fantasminha camarada. Todo mundo sabe que ele existe, mas ninguém vê. E quando vê, tem medo dele. Esse é o superdotado, gente. Todo mundo sabe que ele existe, mas a gente não enxerga nas nossas salas de aula porque a gente vem carregado principalmente com o mito da genialidade. E quando enxerga, a gente prefere não enxergar porque a gente tem medo. Vai que esse menino sabe mais do que eu, né? Vai que o menino sabe mais do que eu. Então, a gente fica com esse medo. E aí, de 3 a 5% da população é superdotada, sim, eles não aparecem por causa dessa nossa dificuldade de identificar. Bem, seguindo aqui, a gente gosta muito de trazer para as formações de professores o Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O Gardner é um psicólogo norte-americano que estuda inteligência desde a década de 80. No entanto, uma coisa bastante interessante é que o Gardner nunca fez estudo para superdotação. O Gardner, na realidade, ele estudou a inteligência com pessoas que tinham sofrido acidentes e tinham sofrido lesões no cérebro. Então, ele começou, dependendo da parte do cérebro que tinha sofrido a lesão, tinha inteligência, perdia a inteligência tal, afetava a inteligência tal, e daí começa todo esse trabalho do Gardner. Só que o Gardner, para nós, professores brasileiros, nas nossas salas de aula, com a diversidade que a gente encontra, com as nossas crianças, que eu espero que no município de Duque de Caxias não seja assim, mas em Niterói crianças com 12 anos de idade, no 4º ano, defasagem, seriedade, mas que o cognitivo é de crianças de 1º ano, que não estão alfabetizadas ainda. Né? A nossa realidade, as inteligências múltiplas, elas ajudam a gente a entender muito bem a superdotação. Então, o Gardner aponta 8 inteligências. Uma coisa que é muito interessante que ele diz é que inteligência é algo biopsicossocial. Bio, porque é biológico. Está ligado à genética. E os estudos têm mostrado cada vez mais que tem algo ligado à genética. Psico, porque tem o fator ambiental, psicológico. Eu não posso, na superdotação, o que é uma criança que tem uma inteligência acima da média? É quando eu comparo aquela inteligência com os pares daquela criança. Então, assim, eu vou dar um exemplo para chegar nesse psico que eu estava falando aqui. Eu não posso comparar uma criança de 7 anos com uma de 12, uma criança de 7 com uma de 10. Quem está no Fundamental 1 sabe a diferença do que eu estou falando aqui. Segundo, eu não posso pegar 2 crianças de 7 anos e comparar se uma criança estuda numa escola top, com todos os recursos, pais que levam essa criança para o exterior, ela tem acesso a informações, ela vai a museus, com aquela criança que a escola não tem um data show, que falta merenda escolar,
que a criança mora numa casa que ela dorme no chão, né? Ela não tem acesso a informação nenhuma fora a escola. Então, assim, é psico, porque existem esses fatores, como social também, né? Daí o psicossocial e cultural. Porque, por exemplo, hoje, as meninas começaram me apresentando aí, eu falo, tira o doutora da frente, porque eu não estou falando essas bobagens, não acho que isso é relevante. Ok, é mérito, eu estudei, eu estou na academia, tal, mas não é isso que me faz melhor ou pior do que ninguém. Mas acaba que, no nosso contexto, eu sou considerada uma pessoa inteligente, porque eu estudo, eu produzo artigos científicos, eu coordeno cursos, tá ok. Mas, gente, se me colocar numa aldeia indígena e eu chegar lá hoje e falar assim, olha, eu estou com uma dor de barriga danada, o que eu faço? Aquelas mulheres vão olhar para mim e vão falar assim, nossa, mas que mulher burra, né? Porque aqui no quintal tem tudo que ela pode tomar para melhorar essa dor que ela está sentindo e ela não sabe o que ela vai pegar. Então, isso é cultural também. A inteligência do menino é levada em consideração na onde ele vive, na sociedade dele. Então, o Gardner leva todos esses fatores para começar a tratar o que é inteligência. Então, a primeira coisa que ele quebra é aquela ideia da inteligência una, o indivíduo que é bom em matemática, que faz contas, o indivíduo que raciocina muito bem. Então, não, ele abre esse leque. Então, ele fala do lógico matemático, sim, e não é apenas o menino que faz contas, ele coloca que o lógico matemático é aquele que compara e avalia objetos, conceitos e abstrações, percebe relações e princípios subjacentes. Estão vendo que é muito mais do que saber fazer raiz quadrada? Normalmente, esses são os superdotados que estão em maioria nos nossos programas de atendimento a superdotados, porque eles são os primeiros a serem identificados nas salas de aula. Seguidos pela inteligência linguística, que são aqueles que manipulam a sintaxe, a semântica e as dimensões pragmáticas da linguagem. Então, eles falam muito bem, eles argumentam muito bem. Então, esses também são bastante visualizados. Musical, coitados. Escola não tem mais música. Não tem mais a disciplina de música. Então, se a escola não tem música e essa criança não tem chance de colocar a música dele para fora, ele não vai ser visto. É aquele que aprende sons, ritmos, interpreta, reconstrói. Então, vamos prestar atenção. Se a gente tem uma criança que toca instrumento musical, ela lê partitura e toca... Gente, gosta de música. Isso não é uma inteligência acima da média. Ele tem que brincar com essa música, ele tem que ser criativo quando ele pega essa música. Controle e orquestra movimentos do corpo em espaços e situações diversas. Esse é o físico sinestésico. Esse, normalmente, é aquele que vai despontar nos esportes, é aquele que vai desenhar maravilhosamente bem. Então, por exemplo, a gente atendeu um menino, que eu sempre conto o caso, que na química, na física e na biologia, tadinho, era cruel. Mas o menino fazia pranchas de botânica que nem os botânicos faziam. Então, isso é o físico sinestésico. Espacial é aquela pessoa que consegue relacionar espaços, olhar e, sabe, falar assim, esse sofá não cabe, cabe, o carro passa nesse espaço, mas com uma coisa assim muito fácil, muito rápida, acima da média. A superdotação, o indivíduo sempre está acima da média. Se eu sou inteligente como os outros que estão comigo, eu sou uma pessoa inteligente. Eu não sou uma pessoa superdotada. Intra- e interpessoais. Ficam pertinho. Essas são as mais difíceis nos superdotados. A intrapessoal é a relação que ele faz consigo mesmo, é ele se reconhecer, se perceber nos ambientes, saber que esse ambiente chateia ou não. E a inter é quando ele reage, quando ele está com o outro. E a naturalista, vou dar um grande exemplo do naturalista, era o Darwin. Ele conseguia pegar, por exemplo, os animais, as plantas diferentes e catalogar por espécies. Eu adoro a natureza, meu filho ama a natureza, ama ficar olhando para o céu. Gente, não, ele só gosta da natureza.
Eu vou responder uma pergunta que já estava aqui, meninas, vocês me permitam? Porque aí depois a gente pode até não responder ela, porque ela tem tudo a ver com esse momento. Perfeito. Alguém me perguntou assim, alguém colocou aqui assim, a gente deve fazer um atendimento em salas em questões separadas ou colocar todo mundo junto, né? São questões muito específicas. Então, a gente tem que pensar em vários pontos, inclusive no emocional desse indivíduo. O superdotado, de modo geral, ele tem uma discrepância muito grande entre o emocional e o cognitivo. Não é incomum você ter uma criança que as pessoas falam assim, ela é superdotada, ela está na sua sala de aula, e a criança responde tudo, ela faz um monte de coisa, e uma borracha dela cai, e ela começa a chorar porque a borracha caiu. Aí as pessoas falam assim, não é superdotado nada. Se fosse superdotado, eu não estava chorando por causa de uma borracha. Gente, é uma criança. É a primeira coisa que a gente tem que entender. É uma criança. Eu respeito, eu entendo cada programa, as pessoas têm as suas especificidades e também as condições de trabalho. Então, às vezes, é muito fácil eu falar de uma maneira que o outro lá não tem a condição no lugar dele. Mas, no nosso grupo de pesquisa, nós gostamos de trabalhar todo mundo junto e misturado. E eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro, que é muito comum a criança que é inteligente, lógico-matemática, chega aos nossos programas lógico-matemática, se sentir superior às outras crianças. E é importante que ela perceba que ela é uma criança muito inteligente, sim, mas que existem outras crianças que têm outras inteligências, diferentes da dela. Não significa que seja mais ou menos, apenas diferente. Isso é importante para a criança lidar com a diferença. Ponto 1. Ponto 2. Existe uma pesquisadora chamada, ela já faleceu, Erika Landau, não é mais Fernanda Serpa que está falando com vocês. Erika Landau, um dos maiores nomes de trabalho de superdotação no mundo. Erika Landau era de Israel, ela criou o Instituto para atender crianças superdotadas em Israel, um instituto belíssimo. E uma das condições da Erika Landau, quando essas crianças eram matriculadas para serem atendidas no seu instituto, ela gosta muito de fazer, né, de robótica. Ok, ela vai fazer robótica. Agora, ela vai escolher uma coisa que ela não gosta de fazer. Ela não gosta de música, ela não gosta de história, ela tinha que escolher. Os pais pulavam alto. O que a Erika Landau faz? Ela lança um livro, gente, que ela vai contando os resultados desse trabalho. Os pais que aceitaram que as crianças fizessem aquilo que elas também não gostavam, essas crianças se tornaram adultos excepcionais. Os pais que bateram o martelo, que a criança era robótica, ela só ia fazer robótica, foram adultos que não se deram bem na vida. Por quê, meus queridos? Vamos lá. Eu amo ser professora. Eu não estou falando, não é falácia minha, não, tá? Tem gente aqui que vai rir, vai falar, tudo tá maluca. Se eu tivesse que começar hoje de novo, eu começava como professora. Minhas 2 filhas são professoras. Então, assim, eu amo ser professora. E mesmo amando ser professora, tem dia que eu acordo e digo assim, pô, mas as férias já acabaram, eu tenho que voltar para a sala de aula. Tem coisas, por exemplo, estou na coordenação, tem coisa que eu tenho que preencher, de fazer, que eu não gosto de fazer aquilo, mas o meu trabalho me exige nesse momento. Então, nós temos que trabalhar os seres humanos para a vida. O nosso grupo de pesquisa gosta desse junto e misturado por causa disso. A gente recebeu uma vez uma criança que o pai falava assim, tira ele da atividade de música, por favor, ele está sofrendo muito, ele não gosta de música. E como o pai falava isso, é um pai muito parceiro, eu falei, cara, esse pai não está me enchendo a paciência, esse pai está falando, sofrendo também. Eu cheguei para a criança, falei assim, a criança tinha uns 9 anos na época, vamos para a atividade química? Aí ele olhou bem para mim e falou assim, por quê? Eu falei, por que você não gosta de música? Quem disse que eu não estou gostando? Gente, não só a criança identificou como a atividade que ela mais gostou, como ela toca instrumento até hoje. Ela é uma criança, ela é um jovem hoje, extremamente tímido,
e a forma que ele tem de se relacionar com outros jovens é através da música. Entendem? Se eu tivesse priorizado só aquilo que ele gosta, isso não significa que eu não deva dar uma atenção para aquilo que ele gosta. Tá? Não sei se eu respondi, se ainda ficou alguma dúvida, a gente conversa depois. Espera aí, que eu estou fazendo besteira aqui, eu saio clicando um monte de coisa, abrindo o que não é para abrir. E aí, espera aí, gente, só um minutinho. Oh, meu Deus, sai daqui. Minha tela ficou toda maluca aqui. Espera aí, só um pouquinho, gente. Tá, voltou. Aí, eu gosto muito dessas situações que eu trago para os professores, porque eu vivi isso em conselho de classe. Em um conselho de classe, a aluna é citada como destaque na disciplina português. E você, professor de ciências, se pergunta: estão falando da aluna que estou pensando? Quem não passou por isso aqui, hein? Ah, fulana? Ah, não, mas é a Aline dos Santos? Não, a Aline dos Santos não pode ser. Pô, não, me dá uma foto. Aí a gente mostra a foto. Gente, é a Aline dos Santos mesmo. Ela não faz nada de ciências, como é que ela destaca em português? Ponto 1 para a gente pensar. Ponto 2. Seu aluno é apático. Olha para o quadro raramente, se distrai com qualquer coisa e gosta muito, mas muito de ficar desenhando durante a aula. O tempo todo está lá desenhando. Fundamental 2, ensino médio, isso é uma beleza. Seus desenhos são brilhantes, mas agora é hora de aprender matéria. Superdotado, de jeito nenhum, não presta atenção em nada do que eu faço, não. Situação 3. Você tem uma aluna que sempre chega atrasada, sem material e demonstrando pouco interesse em estar na sala de aula. A escola propõe um projeto de ajuda a uma casa de idosos. E quando você percebe, essa aluna é a líder do grupo, está levantando fundos, estabelecendo diálogo com as direções dos 2 estabelecimentos. Já aconteceu isso com vocês? Uma vez eu fui numa escola, o menino era aquele assim, que os professores falavam que não fazia nada, só aprontava, blá, blá, blá. Quando eu entrei em sala, estava numa sala, ele veio debater comigo, isso era 2013, em pleno protesto do povo na rua, daquela coisa do aumento da passagem, que começou dali, a Brasil ladeira abaixo, né, daquela história toda. O menino veio perguntar se eu tinha ido para o protesto, se eu tinha colocado fogo no ônibus, ele nunca tinha me visto na vida. Daqui a pouco ele fala assim, mas eu posso fazer uma entrevista com você? Falei, pode. Quando eu falei, pode, ele fez, assoviou, vieram os meninos já com câmera na mão, papel para anotar, ele já tinha arrumado tudo, gente. Olha a liderança que esse menino tinha, né? Situação 4. Você, professor de matemática, propõe questões que envolvem desenvolvimento de cálculo em uma prova. No entanto, você tem um aluno que dá todas as respostas corretas, mas nega-se a desenvolver os cálculos pedidos. Na universidade, isso é a coisa mais comum de acontecer, né? Então, são situações para a gente levantar as nossas orelhinhas, ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. E aí, o que nós, professores da sala de aula, precisamos começar a prestar atenção nos nossos alunos e alunas? Aqueles que têm excelente capacidade de reflexão. Às vezes a escrita é péssima, mas no diálogo, tá, eles têm uma reflexão muito boa, eles refletem muito bem. Vocabulário avançado para a sua idade. Habilidades psicomotoras, jogos, esportes, dobraduras, esculturas. Prestem atenção. Resistência a rotinas e repetições. Começa a repetir muito, e aí uma das piores coisas que o professor do superdotado pode fazer para essa criança ele adora fazer cálculos. Aí o professor passou lá aquele arma e fetui para a turma, né? 10 questões. Ele acabou muito mais rápido, porque ele é superdotado na lógica matemática, ele foi muito mais rápido. Aí o professor vai e passa mais 20 para ele. Gente, isso é castigo, tá? Isso não é prêmio, não. Ele está repetindo. A Dani falou da minha filha, que é superdotada, uma vez ela chegou para mim e falou assim, eu não entendo por que eu tenho que fazer 30 equações. O professor nem estava dando a mais para ela, não, tá? Tinha passado lá. Aí eu virei para ela e falei assim, minha filha, porque é diferente. Não é diferente, mãe.
O número é diferente. Raciocínio é o mesmo. A primeira que eu fiz, eu já entendi o raciocínio lógico. Para que eu tenho que ficar repetindo 30 vezes? Então, a gente tem que pensar nisso. Habilidades nas artes, música, dança, desenho, tá? Tendência a dirigir atividades em grupo, gosta de brincar com as ideias, ele é imaginativo. Então, ele vai pegar uma coisa que está ali, vai transformar, vai trazer coisas novas, vai trazer coisas que você, professor, nunca pensou. E não tem problema você virar para ele e falar assim, nossa, eu nunca pensei sobre isso, vamos descobrir juntos? Me ajuda a descobrir? Está de boa para ele vai ficar feliz. O que mais a gente pode observar nos nossos alunos? Vamos lá. Ele tem dificuldade de aceitar crítica. Caras, aqui em casa a coisa pega. Pega, quando a gente vai fazer qualquer crítica que seja. Tudo se dói, não, porque está certo, o caminho é esse, e isso acaba, assim, irritando a gente na sala de aula, né? Porque você está mostrando para o menino que o caminho está errado, só que aí você nunca vai pensar que ele é superdotado, ele não consegue, tem essa dificuldade, tá, gente? Muito grande. E aí, se a gente não trabalhar isso desde cedo, ele vai virar aquele adulto, tem muita gente pedindo aí do adulto, a gente vai poder falar um pouquinho do adulto também, porque ele vai virar aquele adulto com muita dificuldade de se adequar a qualquer ambiente de trabalho. Por isso, sim, existem testes para adulto, existem várias maneiras de se identificar, a gente não vai trabalhar a inteligência do adulto, o tempo passou, sinto em dizer, o tempo passou, mas o adulto vai se reconhecer superdotado. E se reconhecer vai fazer com que ele se entenda diferente. Ele vai dizer assim, é por isso que isso acontecia comigo. Tá, gente? E é muito importante que a gente tente identificar essas nossas crianças o mais cedo possível para evitar esses adultos que sofrem com depressão, com suicídio. Tem um artigo que eu escrevi com hoje é um doutor, né, um grande colega meu, grande parceiro, e a gente fala nessa questão do índice de suicídio e de depressão nos adultos superdotados, porque eles não se encaixam. Então, você se reconhecer é importante. Quem? Né? Eu sempre dou um exemplo bobo aqui, mas para vocês entenderem, eu fui minha vida inteira aquela criança que esbarra nas coisas, que deixa as coisas caírem, a adolescente atolada, a adulta que até hoje esbarra nas coisas, estou andando, a porta enorme, eu vou passar pelo canto e bato nas coisas. E cresci com esse estigma e as pessoas falando, você é muito atolada, não mexe nisso que você vai deixar cair. Eu lembro de uma escola que eu trabalhava, eu dava aula para quarta série, era uma escola de zona rural, e a gente fazia festa junina para arrecadar dinheiro para a escola e tal, e a gente estava arrumando os bolos, e os professores falavam assim, por favor, escreve os cartazes, não põe a mão no bolo, você vai estragar tudo, você vai deixar cair. A minha vida inteira foi isso, gente. Então, eu sempre ficava frustrada, porque eu queria ajudar nas coisas e não conseguia. E eu descobri, já estava beirando meus 50 anos, né, isso já tem uns anos atrás. Então, olha só, gente, quase meio século de vida vivendo assim, eu descobri que eu tenho o osso do labirinto direito, que forma aquele vestíbulozinho, o meu osso ele é muito fininho, ele quase não existe. E isso me dá o desequilíbrio. É uma questão física. É físico. Se eu fizer uma cirurgia, isso vai me melhorar em 5%. Não adianta. Eu aprendi a fazer técnicas para me equilibrar quando eu tenho tonteiras muito grandes, mas isso é da minha vida. Mudou alguma coisa? Não. Eu continuo com o meu labirinto defeituoso aqui, eu continuo tendo minhas tonteiras e minhas atrapalhadas. Mas hoje eu sei que não é porque eu sou uma pessoa atolada, é que eu tenho uma condição física. Acabou. Então, isso, para mim, me ajudou. Não ajudou para o número. Então, é o que eu falo do superdotado. Quando a gente consegue ajudar a pessoa, ela não vai, a condição dela vai continuar ali, mas como é que a gente trabalha essa condição? Então, ele tem essa dificuldade e ele vai crescer com a dificuldade de aceitar crítica. Envolvimento com as tarefas de seu interesse, buscando pesquisar mais do que ensinado. Então, por exemplo, se ele é lógico matemático, ele vai querer se envolver com aquilo.
vai ser difícil para eles se envolverem em outras coisas, tá, gente? É muito raro, não é impossível, mas é muito raro uma criança que tenha essa superdotação em várias áreas. A minha filha é uma criança que tem quase todas, tá? Hoje é uma moça já, que tem quase todas. Mas, ó, a intrapessoal é o arraso, é uma coisa horrorosa, tá? Então, a gente precisa ver. Não teme ser diferente em suas atitudes e criações, produções escritas, desenho, só que isso vai desaparecendo com o tempo. É muito comum a gente observar nos pequenos. Os pré-adolescentes e adolescentes, isso vai desaparecendo, principalmente nas meninas. Daí, muitas vezes, elas também não são vistas. Por quê? Porque eles querem ser aceitos no grupo. E ninguém quer aceitar o diferente, né? Eu posso compartilhar depois, sim. A Dani já está com o material, é só depois passar para o PDF, Dani, e colocar para o pessoal. Mas eu indico muito esse material da Inês Guzzo, da Lúcia Lehmann, que é o material que eu usei para fazer essa listagem. O livro delas vai entrar uma revisão para poder sair a segunda edição. Ele é um livro muito bom para professores, gente, porque, olha, eu sou a fanzona das professoras. Eu acho que, se psicólogo identifica, dá licença, a gente identifica mais rápido ainda, porque a gente está dentro de sala de aula mais tempo com essas crianças. A gente observa, gente, o professor falou, eu bato o martelo. Olha, eu vou ver depois o nome desse livro, eu posso passar o link, eu vou achar para vocês, eu posso passar o link depois, tá? A gente encontra na Amazon. Todo mundo batendo palma, eu bato palma mesmo. O professor falou, eu bato o martelo. Acentuada curiosidade. Superdotado, tá? Mas o que é isso? Mas por quê? Sabe aquela coisa do porquê? Com eles não acaba nunca a tal fase do porquê. Alto nível de energia, preste atenção nisso, que pode ser representado por intensa movimentação, tanto corporal quanto na fala. Tem um que eu atendo, que as mãozinhas dele ficam assim, o tempo todo. E ele fala assim, eu sou estranho, né? Eu sou estranho, né? Eu sou estranho, né? Gente, é tanta energia naquele cérebro, é tanta coisa que precisa colocar para fora. Então, ele vai colocar no movimento, ele vai falar rápido, ele vai atropelar. Aí você vai falar assim, por favor, calma, respira, fala com calma, senta, as pernas balançam. Quando eles vêm, então, quando eles chegam na UF, que eles veem as coisas que eles gostam, as perninhas balançam, as mãos balançam, é uma hiperexcitação que, às vezes, pode ser confundida com TDAH. A gente tem que ter muito cuidado. Eu estou vendo algumas pessoas falarem de autismo. Pode ter confusão, uma coisa com a outra. Como pode ser a pessoa que tem a dupla excepcionalidade? A pessoa tem os dois. A pessoa pode ser superdotada e ter TDAH? Tem. Ter TDAH é sinônimo de superdotação? Não. A pessoa pode ser superdotada e ser autista? Pode. Ser autista é sinônimo de superdotação? Não. Então, assim, pode acontecer os dois casos, e essa intensidade corporal confunde muito com a questão do TDAH. Tendência a questionar regras. Então, daí, assim, combinem com eles, tá? Eles são muito justos. Eles têm um senso de justiça muito grande. Quando a gente combina as coisas com eles, olha, vai ser dessa forma, a gente vai fazer assim, vai ser não sei o quê, vai ser não sei o que lá, a gente vai fazer de tal forma, eles aceitam. Agora, se não for combinado, a frase que os superdotados mais falam, e as meninas devem ouvir isso o tempo inteiro no centro de atendimento, é: isso não é justo. Isso não é justo. Cara, qualquer pai, qualquer mãe de superdotado, quando eu falo assim, vocês já ouviram falar isso não é justo? É a frase, aqui em casa, o meu marido custou aceitar a superdotação da minha filha, custou. Minha filha está com 22 anos, eu vou dizer para vocês, tem 1 ano que ele aceitou. Ah, obrigada, Aline. A Aline colocou o livro aqui, o link do livro. E só que ele falava isso. A frase dela é: isso não é justo, né? Isso não é justo. Isso é a frase de todos os superdotados, gente. Isso não é justo. Então, se vocês combinarem as regras com eles, estiver muito bem combinado, vocês não vão ter problemas. Bem,
Seguindo, ok, observei essas características, vi que o meu aluno é superdotado. E agora? E agora, queridos, a palavra de ordem é desafio para superdotado. Superdotado só se envolve com aquilo que é desafiador para eles. Se for repetição, ele vai ficar te perturbando na sala de aula o tempo todo. Então, olha, eu vou trazer umas dicas bem fáceis para a sala de aula. Eu não estou nem falando nos centros de atendimento, eu estou falando da sala de aula mesmo. Que eu tenho lá aquela turma com 30, que eu tenho aquele com TDAH, eu tenho o autista, eu tenho a criança com deficiência intelectual, os que estão ali na média, e eu tenho o superdotado. E aí o coitado do professor, a gente vai fazer isso mesmo, vai dizer assim, olha, graças a Deus, esse é superdotado, vou deixar ele ali. Né? Vou olhar o outro. É normal, a gente vai olhar o outro que tem mais dificuldade. Mas o que a gente pode fazer? Sabe aquelas questões antigas de Olimpíadas, que tem no desafio? Isso tem na internet, gente. Pega umas escolas dessas e busca umas questões e deixa ali numa carta da manga. A hora que ele acabar o exercício, fala assim, olha, faz essa questão aqui, dá para ele. Ele vai ficar ali, se for a área de interesse dele, tá, gente? O menino é bom em história. Aí você quer que ele faça a Olimpíada de Matemática? Ele não vai fazer, tá? Então, vejam o que é interessante para eles. Vocês podem pegar isso pronto na internet. Umas questõezinhas e coloquem ali. Desenvolvimento de história em quadrinhos. Às vezes vocês vão pegar uma criança que ela é muito boa em desenho, por exemplo, ela é boa em linguística. Aí vocês vão falar assim, você está dando aula de ciências. Olha, você vai ter que montar essa história de quadrinhos, você vai ter que montar esse assunto numa história de quadrinhos. Então, ele fez o dever, ele não está liberado de fazer dever, tá, gente? Não é passar a mãozinha na cabeça, e ele não está liberado, não. Ele vai fazer o dever, mas você vai combinar com ele. Olha, você tem um dever para fazer, todo mundo está fazendo. Você também tem que fazer. A hora que você acabar, nós temos uma atividade assim, 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 para você fazer. Ok? Então, é esse combinado. Desenvolvimento de um jogo. Ah, olha, o assunto é raiz quadrada. Por que você não cria um jogo e depois a gente vai aplicar para a turma sobre raiz quadrada? Mas primeiro você vai fazer o dever. A hora que você acabar o dever, você vai poder criar o jogo. Gente, daqui a pouco o outro que acabou o dever está querendo ajudar a criar o jogo também, e você envolveu a turma. Realização de entrevistas. Olha, você vai fazer uma entrevista, faz essa pesquisa, busca isso, coloca essa chance para o aluno. Organização de um mural na sala de aula. Ah, mas eu tenho outro que quer o mural. Ah, põe a organização do mural. Coloca ali, coloca o outro para ajudar. Criação de peças de teatro. Ele é bom para escrever, ele é imaginativo. Cria uma peça de teatro daquele assunto que está sendo trabalhado. Às vezes, isso para história, para geografia, é maravilhoso de vocês fazerem. Eu vou dar um exemplo de um colega meu que nunca tinha trabalhado com criança superdotada. Mas de tanto me ouvir falar, ele tinha uma criança de 7º ano, ele estava trabalhando, ele era professor de ciências, né? Eu sou dessa área, bióloga. Ele estava trabalhando sobre doenças na turma. E o menino começou a criar uma resistência de fazer as atividades. O que ele fez, gente? Ele foi para a internet e ele pegou em 6 estudos de casos diferentes sobre aquelas doenças que ele estava trabalhando. Aí o que ele fez? Ele copiou e colou estudo de caso num documento de Word e foi apagando palavras que identificavam a doença que a pessoa tinha. Então, ele deixou uma folha com aquilo escrito completo, e a outra ele apagou palavras-chave ali que identificavam. Quando o menino acabava de fazer o dever, ele dava um estudo de caso daquele para o menino. E falava assim, olha, você tem que descobrir que doença é essa. Ah, mas como é que depois eu vou corrigir com o menino? Quando o menino dizia assim, eu descobri,
ele pegava o estudo de caso que tinha todas as respostas, estava inteiro, e falou assim, agora confere e vê se está certo. Enquanto isso, gente, ele está olhando o menino e está na turma dele também. Daqui a pouco começou as crianças assim, eu também acabei, eu quero fazer o estudo de caso. E aí eles começaram a sentar juntos, inclusive o superdotado junto, porque ele tem que trabalhar o interpessoal, ele tem que entender o tempo do outro que não é superdotado, porque no trabalho nem todo mundo vai pensar rápido igual a ele, nem todo mundo vai agir rápido igual a ele vai ter que aprender a entender. Então começa a colocar em dupla, e eles vão trabalhando juntos ali, em dupla. Então, daqui a pouco, gente, a turma inteira estava trabalhando. Eles apelidaram a atividade como Dr. House. Lembra do Dr. House, que ele descobria a doença? Era o Dr. House. Então, era isso que acontecia, né? Eu vou já responder se as meninas me perguntaram, que a Ellen colocou aqui, porque é muito importante, que é a questão do avanço dos estudos, que é o que a gente chama de aceleração. A aceleração, ela está amparada pela lei, o superdotado tem direito à aceleração, e o que eu acho da aceleração é que ela é uma questão que precisa ser muito conversada com toda a equipe escolar, com a família, com psicólogos que acompanham. Existem casos e casos, a gente tem casos de muitos sucessos na aceleração, como a gente tem casos de fracassos na aceleração. Por isso que é uma coisa que a gente precisa conversar. Eu conheço muitas crianças que foram bem aceleradas. Eu gosto muito da aceleração quando ela acontece já no primeiro aninho do fundamental, porque eles vão... o que é a aceleração no primeiro ano do fundamental? As crianças já estão alfabetizadas. A criança superdotada. Então, eu não vou perder muito. Agora, quando a aceleração ela é feita em outras séries, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, eu vou dizer para vocês o porquê. O município parceiro fez uma grande aceleração uma época, isso por volta de 2013, 2014. Aceleraram uns 10 alunos, todos eles muito inteligentes em lógica, matemática, bem pequenos, segundo ano, terceiro ano. Muito bem, obrigada, as crianças foram. Quando eles chegaram por volta do sexto ano, a gente passava questionário simples. Você gostou da atividade? Eles não conseguiam responder. Não é que eles não queriam responder, eles não conseguiam responder. O que a gente consegue perceber? Eram todos inteligência lógico-matemática acima da média. E nessa inteligência lógico-matemática acima da média, eles foram muito bem, obrigados, mas eles não tinham a parte de linguística acima da média. Eles teriam ter sido nivelados. E eles não foram. E isso se perdeu, gente, durante uns 3 anos. Nós temos casos desse grupo de crianças que estão abandonando a escola. Nós temos casos desse grupo que está vindo para a UF para a gente, não para ser atendido como superdotado, mas para reforço escolar. Agora, todos aconteceram isso? Não. A gente teve alguns que foram mais à frente. Posso acelerar na educação infantil? Vai depender do emocional dessa criança. A minha filha, eu não acelerei. Por quê? Porque a minha filha tinha 5 anos, um cognitivo de 8, mas um emocional de 2. Eu sabia que ela não ia acompanhar. Então, de novo, isso é caso a caso, mas, por exemplo, eu acompanho uma criança que foi acelerada na educação infantil e que está muito bem, obrigada. Porque ele tinha um emocional mais amadurecido, ele deu conta. Então, daí, gente, é uma questão que nós precisamos ouvir todos os envolvidos. Eu estou com uma criança que a gente está acompanhando e que está um indicativo de aceleração e que ela vai mudar de escola. Como ela vai mudar de escola, eu falei para a mãe, eu acho que esse é o momento. Por quê? Porque ela já vai trocar os colegas. Então, ela não vai ter essa questão, porque uma das coisas que pode acontecer, vocês têm que tomar cuidado, e isso no Fundamental 2 acontece mais, é quando ele vai para o Fundamental 2, ele é trocado, aconteceu com uma criança que eu acompanhei, e, por exemplo, ele estava no 7º, ele foi para o 9º ano.
a turma do 9º ano, porque já estava no final do 7º, ele não fez o 8º, ele já foi direto para o 9º. Existia nessa turma do 9º ano, olha os cuidados que a gente tem que ter, um menino que é muito inteligente, muito. Hoje ele é uma liderança política, esse menino, sem sombra de dúvidas, ele também é superdotado. Mas ele não foi identificado. Quando o superdotado chegou na turma dele, a turma entendeu que o superdotado estava tomando o lugar desse garoto que era o líder da turma. E pensa bem, era um garoto que tinha 2 anos a menos do que eles. 1 ano e meio a menos do que eles. O menino, gente, sofreu todos os tipos de bullying que vocês podem imaginar. Ele não podia errar nada na sala de aula. Qualquer coisa que ele fizesse de errado. Quando o professor entregava a prova, os colegas ficavam atentos na nota dele. Eu dei aula para esse menino na 3ª série do ensino médio. Ele veio atrás de mim e falou, por favor, me troca de turma. Mas ele já estava na 3ª série do ensino médio, e, por acaso, ele encontrou uma professora chamada Fernanda, que estudava superdotação. Me troca de turma, porque eu estou sofrendo demais. Explica para as pessoas que superdotação não é gênio, que a gente também erra. Então, olha o sofrimento. Então, de novo, gente, eu não posso virar para vocês. Eu recebi uma pessoa pedindo ajuda esse tempo assim, eu acelero ou não a criança? Eu nunca vi a criança na vida. Eu não conheço o histórico da criança. Eu falei, eu não posso falar se você acelera ou não. Eu posso errar de uma forma ou de outra. Então, assim, alguém colocou aqui, eu tenho que ouvir a criança, eu tenho que ouvir a criança também. A minha filha me falou, eu não quero sair da turma dos meus colegas. Mas existem crianças que sofrem naquelas turmas e precisam ser aceleradas. Então, assim, a gente não vai bater o martelo. O que eu vou sempre dizer é, conversem muito, escutem todos os lados. Escutem a família, escutem a criança, escutem os professores, escutem psicólogo, se tiver psicólogo acompanhando, psicopedagogo, escutem todos os lados e tomem a melhor decisão por aquela criança. Também gostaria, dentro dessas atividades que eu coloquei aqui, falar um pouquinho para alguém que me perguntou sobre o hiperfoco e isso ser confundido com o autismo. Eu vou dar um exemplo que eu tenho falado nas minhas formações, a Aline e Dani escutaram a gente falar isso lá no simpósio de Volta Redonda, que é o hiperfoco com a inteligência acima da média. Então, eu vou dar um exemplo simples, que é a criança que gosta de dinossauro. Quando a criança tem o hiperfoco, que é o autismo, ela é autista. Ela não é superdotada e autista, ela é autista. Você vai dar o dinossauro para ela gosta muito de dinossauro, ela vai brincar todos os dias com o dinossauro, da mesma forma, organizar da mesma maneira. O dinossauro tal, ele come isso, ela vai colocar em tal local. Então, isso é o hiperfoco. Quando você tem uma criança que tem uma inteligência acima da média, que gosta muito daquela área, tem aquela área de interesse, mas ela é superdotada, ela não é autista, ela é superdotada, o que vai acontecer? De modo geral, ela vai brincar com essa ideia. Então, você vai dar o dinossauro, ela vai, ao invés de enfileirar todo dia da mesma forma, ela até pode, durante uma semana, enfileirar. Depois ela já ficou, ela não gosta de rotina, ela já ficou de saco cheio. Então, ela vai criar um parque dos dinossauros. Depois ela já vai criar a cidade dos dinossauros, a escola dos dinossauros. Ela começa a brincar com as ideias, porque ela usa criatividade. É daí que a gente começa a pegar as nuances do que é a superdotação e o que é o autismo. O autismo tem mais rigidez no pensamento, gente. O superdotado, ele é mais criativo, ele vai abrir mais a mente dele. Ah, mas esse menino não é nem um pouco criativo. Ele pode estar dentro do que a gente chama de dupla excepcionalidade. Ele pode ter uma inteligência acima da média, mas ele pode ter o autismo também. E o autismo segurar essa criatividade dele.
É difícil, por isso que a gente tem que observar muito. A gente tem que observar esse comportamento, a professora Cristina Delu sempre falou isso. As pessoas deturparam a lista da professora Cristina Delu, achando que olhou uma vez e acabou. E a professora Cristina Delu sempre deixou muito claro, que a Aline foi, né, orientando, e sabe disso, que essa observação é durante 6 meses. Minimamente, a criança tem que repetir aqueles comportamentos em vários ambientes. Não é hoje eu cheguei, gente, hoje eu posso chegar aqui e ter uma ideia fantástica. E amanhã, quando eu acordar, eu falo assim, gente, o que eu pensei mesmo? Esses dias eu estava na UF, criei todo um roteiro de uma estrutura que a gente ia fazer, em menos de 10 minutos, eu acho que baixou ali na hora, a coisa foi sendo criada, e esqueci o negócio no Uber. Quando eu fui ver, eu tinha que pagar R$ 50 para o Uber me trazer. Eu falei, mas nem morta, vou criar um negócio de novo. Quem disse que no dia seguinte eu lembrava como é que eu tinha criado? Não lembrava, não. Então, assim, a criança ela tem que repetir essas condições, certo? Então, essa é a questão que fica nessa nuance aí. E, mas como é que eu trabalho com infantil? Alguém falou isso, você trouxe um monte de coisa assim, muito mais ligada para o fundamental, mas o infantil, coloca desafio, está trabalhando figuras geométricas, por exemplo, com a criança no infantil, põe aquela criança superdotada para criar uma imagem que ela só use figuras geométricas. Está trabalhando com letrinhas, né? Está começando lá a letra A, coloca essa criança para buscar coisas que conectem com essa letra A. Ela já vai ser capaz de escrever autismo, né? Peraí, já vou chegar no autismo. Ela vai ser capaz de escrever outras questões com a letra A, que as outras crianças não escrevem. Então, é simplificar isso que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, realizar uma entrevista. Vai fazer perguntas. A criança pode gravar, se ela ainda não escreve, mas ela pode pensar perguntas. Ela pode pensar, não um teatro, uma peça inteira, mas uma cena para mostrar para os colegas. Então, essa questão, assim, sobre a criança que é autista e tem hiperfoco em música, como trabalhar, se ela não é verbal, vai ter que ser através da música, sim. Essa criança não tem jeito. Esse é aquele caso que foi colocado lá atrás, a gente mistura ou não? Essa criança não tem jeito. Principalmente a criança que não é verbal, tá? Ela vai ter que ser através da música. Sim, projetos são maravilhosos para trabalhar com as crianças superdotadas, principalmente os da educação infantil. Porque enquanto um está desenhando sol, o outro já está escrevendo sol, fazendo a frase com o sol, porque ele já está, às vezes, até alfabetizado. Então, é propiciar essa diversidade com as crianças, tá? Eu vou só finalizar a apresentação, gente, e aí as meninas abrem para as perguntas que foram colocadas. Eu vou colocar aqui esse slide que tem o meu e-mail para vocês, fernandaserpa@id.uf.br. Se alguém tiver alguma questão pessoal, quiser perguntar alguma coisa. Professora Fernanda, eu acho que esse a gente pode aumentar um pouquinho para facilitar a leitura. Sim, me dá 1 minuto. Tá. Tá ótimo. Foi, né? Então, gente, olha, aqui tem o meu e-mail pessoal. Aqui nós temos as páginas da Escola de Inclusão. O site da Escola de Inclusão ele vai entrar em reforma agora, a gente vai dar uma modernizada nele, mas siga a gente no Instagram. E o DSUF também, siga a gente no Instagram, tá? A gente sempre vai postando o que tem feito de novidade, tem acompanhado para vocês poderem conhecer, saber, né? É um prazer poder atendê-los, tá? Então, coloca aqui, a Dani vai poder disponibilizar para vocês depois esse material. Eu vou parar a apresentação e estou à disposição, meninas, para responder as perguntas que eu deixei passar. Não tenho a pretensão de responder assim, saber responder tudo, tá, gente? Quando eu não sei, eu falo mesmo, eu não sei, vamos pensar juntos. E aí é com vocês, podem.
perguntar, que o que eu souber eu respondo. Professora, foram feitas algumas perguntas lá no chat e a gente separou algumas, né? A Fabíola, ela perguntou, existe identificação tardia, adultos? Sim, existem testes, psicólogo normalmente que faz, e faça essa identificação, como eu coloquei aqui antes, é importante para a pessoa se reconhecer. Qual é o problema da identificação tardia? O que ficou daquele conteúdo que tinha que ser trabalhado, isso se perdeu naquele tempo. Então, quanto antes a gente consegue identificar uma criança, melhor o desenvolvimento dela. Mas existe identificação tardia para adultos e eu recomendo que seja feito, tá? A Daniele perguntou, como os professores podem realizar adaptações curriculares para os alunos com altas habilidades, garantindo que eles sejam desafiados adequadamente, sem negligenciar o restante da turma, mas também não deixar eles ociosos? Exemplo, já realizei com uma criança a criação de um vlog sobre história e a produção de um jornal, mas às vezes a educação só aceita o papel tradicional. Então, Daniele, eu acho que eu trouxe alguns exemplos e você complementou muito bem agora com o seu exemplo. Isso é uma forma da gente trabalhar. Em termos de avaliação, essa criança está dentro do público-alvo da educação inclusiva, então ela pode ter uma avaliação diferenciada. Isso não é um problema legal para acontecer. Agora, quais são os desdobramentos? É isso que a gente sempre tem que estar atento, e por isso sempre a conversa com a família. É uma criança que a família está esperando que faça Enem, blá, 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 blá. Olha só, se você espera que teu filho faça Enem, e a criança precisa estar junto nessa conversa, porque a criança é inteligente o suficiente para saber o que ela quer, ela vai ter que escrever. Você vai pegar uma prova do Enem e mostrar, porque, gente, pasmem, as pessoas não sabem o que é uma prova de Enem, tá? Então, a gente vai pegar e vai mostrar, tá vendo? Você tem que fazer esse tipo de questão. Tá vendo isso aqui? Você vai ter que fazer cálculo. Você tem uma redação que você vai ter que escrever. Então, eu posso fazer o blog com você? Eu posso, mas você vai ter que fazer no papel também. Então, qual vai ser sempre o combinado com a criança? Você tem essa atividade para cumprir. Uma vez cumprida essa atividade, você vai também poder fazer a outra coisa. O que a gente não pode fazer, gente, é assim, a criança é ótima para fazer redação. Então, ela acabou de fazer redação, o que ela vai fazer de novo? Outra redação. Ela acabou, o que ela vai fazer de novo? Outra redação. E isso é o castigo. A criança é ótima para fazer redação. Ela fez a redação que foi o combinado com a turma. Ela é a turma. Ela acabou a redação, o que ela pode fazer? Criar o blog. Vai criar o blog. Porque ela já fez o que ela tinha que fazer. A tendência é que eles façam mais rápido do que os outros, tá, gente? A tendência é essa. Então, acabou. Se não acabou, você tem que cumprir. Olha como é que a gente vai educando de várias formas. Você vai mostrando respeito ao tempo do outro. Você vai mostrando a importância de fazer todas as atividades. Mas você também vai dando para ele a chance dele fazer algo a mais se ele concluir o que foi combinado. Tá? Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente podia falar, professora, também, que às vezes no Enem, por exemplo, o importante é que a letra ela seja compreensível, né? Que a pessoa consiga ler. Às vezes o professor se atenta muito e fica muito preso a uma escrita cursiva, que eu acho que às vezes é muito difícil, né? Acaba sendo mais um embate, mesmo com esse aluno superdotado, a escrita cursiva. Mas eu acho que o importante é que ele saiba escrever, né? E seja compreensível. Exatamente. Compreendido. Mostrando essas coisas. Por exemplo, eu sempre falei para os meus alunos, né? Quando eu trabalhava com terceira série do ensino médio, se você começar naquela época que tinha prova, vocês, né, alguns vão lembrar aqui, da UF, da UFRJ, que tinha prova discursiva, eu falo assim, se vocês começarem uma resposta com PQ, ao invés de escrever porquê, gente, eu conheço banca de vestibular. Eles não vão nem continuar lendo. É como uma pessoa está se candidatando a um mestrado e começa a escrever dessa forma. Nem continua a leitura.
Então, essas coisas... Agora, se a letra é A, se a letra é B, a letra tem que ser, como a Dani falou, legível. Ponto. Letra é letra. Ela tem que ser legível. Agora, cada um tem suas particularidades. E, às vezes, a gente vai ficar batendo com esse aluno nessa letra, sendo que a letra dele é legível, e aí ele vai tomar uma birra do professor por causa disso, e não vai desenvolver outros trabalhos. Agora, se essa criança tem uma questão cognitiva, e ela precisa que a letra cursiva seja feita para desenvolver alguma coisa que está com atraso, ok? Aí todo mundo tem que estar envolvido e tem que saber disso. A grande questão aí são os combinados. É a coisa não cair de paraquedas na cabeça da criança e da família, né? Desculpa, ficou fechado aqui. Esse senso de justiça é comum em qualquer tipo de superdotação? A Valéria pergunta. Olha, Valéria, te digo que eu nunca vi essa diferença. Lógico, o matemático tem mais senso de justiça, ou musical. Isso é comum. A gente recebe crianças, eu já recebi crianças com todos os tipos de inteligência, e os pais falam, claro, que aqueles que têm inteligência interpessoal mais desenvolvida, eles conseguem observar para além. Mas eu vou dizer para vocês que é raro a gente pegar um superdotado com essa inteligência interpessoal acima da média. Normalmente é a que a gente mais precisa trabalhar, tá? Mas esse senso de justiça é uma coisa muito presente. Quando eu faço formação com os pais, eu fiz uma sexta-feira passada, e eu começo brincando assim, isso não é justo. Não falo nada, só falo assim, isso não é justo, mas é gargalhada geral, começa todo mundo a gargalhar, uns abaixam a cabeça, porque é a frase que a gente mais escuta. Então, eles não aceitam essa falta de senso de justiça. A Fabiola perguntou, é o psicólogo quem faz a identificação? Existe um laudo? Então, Fabiola, o que acontece? Superdotação não tem CID, tá, gente? Como autismo tem, como as outras questões da inclusão. Não tem e não deve ter. Essa deve ser a nossa luta sempre. Não tem CID, não deve ter CID. Por quê? CID representa doença. O superdotado, ele já se sente diferente. Se ele receber um número, aquilo para ele vai ser muito sofrido. Ah, mas como atendê-lo sem CID? Eu tenho falado sempre uma coisa, e falo isso muito para os políticos. Idoso não tem CID, não é verdade? Ninguém ganha um CID quando vira idoso, né? É ruim isso. A gente vira lá a faixa etária, agora você tem um CID, porque você é idoso. Mas idoso tem política pública. Idoso tem direito ao ônibus, idoso tem a fila preferencial, idoso tem medicamento tal lá para ele. Idoso tem política pública. O superdotado tem que ter política pública. Então, isso significa que, a partir do momento que ele não tem CID, a avaliação dele, essa identificação, ela pode começar a abrir o leque maior do que outros que têm CID. Então, existem, sim, testes psicológicos que podem ser feitos. Existem psicólogos. Todo psicólogo vai fazer? Posso garantir para vocês que não. Se não for um psicólogo que tenha formação na área da superdotação, essa criança vai passar por ele, vai voltar com N CIDs e ninguém vai identificar como superdotado. Posso garantir. Médico, neurologista, se não for um neurologista que conheça a superdotação, essa criança vai voltar com laudos, laudos e laudos, e nenhuma identificação de superdotação. Mas sabe uma coisa que não erra? A parte pedagógica. Raramente a parte pedagógica erra. Daí eu falei no início e eu vou reforçar. Para mim, as melhores pessoas para identificar os superdotados são os professores. Ah, mas se não tiver um laudo, ele não pode ser atendido. Não está nada escrito disso na lei, não. Se o professor fizer uma indicação e o centro de estudo de vocês falar, ok, a gente observa isso nessa criança,
Essa criança tem tanto direito a atendimento quanto aquela criança que tem lá o laudo dado pela psicóloga. Na realidade, o diagnóstico, aí feita pela psicóloga, a gente tem falado muito em relatório, porque laudo, de novo, tem que ter CID. E superdotação não tem laudo. Então, a gente usa o termo laudo como uma coisa muito... Essa acaba sendo uma coisa popular, né, de falar, mas não acaba não sendo laudado, gente, porque não tem CID. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. No meu doutoramento, eu atendia jovens superdotados. E eles eram de uma escola pública que fez uma parceria. Estava a Belu na época e mais 2 psicólogas. Elas aplicaram testes na escola e tal, e um grupo desses alunos veio através de testes. E outro grupo de alunos veio pela identificação pelos professores, né? Os professores indicavam, essa indicação dos professores. Gente, diferença zero, tá? Quem trabalhava com eles não sabia quem veio por psicólogo e quem veio pelos professores. Diferença zero. Agora, do mesmo jeito que o psicólogo tem que ser formado, o professor também precisa ser formado. Porque senão ele vai errar lá ou errar cá. Ele pode não ver a superdotação porque ele fica esperando o gênio, que foi aquilo que a gente começou a formação sendo falada, ou ele pode, por falta de formação, só porque o menino um dia fez uma conta extraordinária, ele falar que o menino é superdotado. Então, a formação docente, ela é fundamental. E é isso que vocês têm que lutar, por esses espaços de formação. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Teve hora de bater 142 pessoas. Cara, isso é surreal. A gente está numa quarta-feira. Está quase todo mundo aí até agora. E todo mundo continua. Eu parabenizo vocês. Eu parabenizo de verdade vocês. Sabe? Vocês trabalharam, muitos de vocês estão em sala de aula desde as 7 horas da manhã. Mas estão com coragem de estar aqui, estão com coragem de aprender. Sabe? De querer aprender. Parabéns. Parabéns de verdade. E a gente precisa fomentar isso nos nossos colegas. Porque quando a gente começa a fomentar, a gente percebe a diferença que a gente faz na vida dessas crianças, gente. E é isso que vai pagar essas 2 horas que vocês estão aqui nessa noite. É essa diferença que vai dizer assim, valeu aquele dia, valeu eu ter escutado. Quando vocês verem uma criança que às vezes está num processo depressivo terrível, um adolescente se mutilando num processo depressivo terrível, e que eles, na realidade, só não estão sendo atendidos da forma como eles deveriam. Porque quando passam a ser reconhecidos e atendidos da forma como eles deveriam, isso muda. Vai me dizer que isso não faz toda a diferença na vida da gente? Quem de nós aqui o olho não brilha quando você vê o aluno que você está explicando uma coisa e de repente o aluno olha para você e faz aquela cara assim, tipo, agora eu entendi. Não brilha para a gente? Como que não vai brilhar para a gente o aluno, né? Se identificar, dizer assim, eu estou aqui, eu fui reconhecido, o meu professor sabe quem eu sou, porque eu perdi, do mesmo jeito que eu ganhei muitos alunos no meu curso de doutoramento, eu perdi tantos outros numa outra escola. Sabe por quê, gente? Porque os professores, quando eles iam tirar dúvida com os professores falavam assim, mas você não é eles eram do ensino médio, você não é do programa dos superdotados? Se você é dos programas superdotados, vocês têm que estar com dúvida por quê? E eles falavam, professor, eu não quero mais participar desse programa, porque eu não posso mais tirar dúvidas na sala de aula. Tem um filme que eu gosto muito, está na Netflix, O Jeremias, para quem ainda não viu, tá? Tem os termos, por exemplo, eles chamam de gênio, eu já falei para vocês que a gente não deve chamar, mas assim, relevem, né? É uma tradução, relevem. Tem uma hora que ele fala assim para a professora, mas professora, eu sou superdotada, eu não sou adivinho. Então, essa ideia de que o superdotado é autodidata, né, gente, não é todo superdotado que é autodidata, não, tá? A diferença do superdotado é que aquela criança que a hora que você explicar uma coisa, sabe aquela matéria mais difícil, que a gente às vezes fica uma semana batendo na matéria para a turma poder pegar? Para aquela criança superdotada, segunda-feira já foi, eu já aprendi, não quero mais. Aí eu fico naquilo, né? Então, é onde a gente tem que pensar um pouquinho, tá?
Mas olha só, para quem falou do psicólogo, de novo, quando a gente fica naquelas dúvidas, vale a pena levar para um psicólogo. Às vezes a gente tem criança que realmente a gente fica em dúvida. Tem coisa dele que parece, tem coisa do comportamento que parece que é, tem coisa que parece que não é. Mas, gente, vocês são de escola pública. Eu não sei como é que é aí, mas aqui em Niterói, nas escolas, não tem psicólogos, não. As meninas aqui, a Aline e Dani, sabem, um teste psicológico é caro pra caramba. A escola de inclusão, ela tem essa avaliação gratuita. Quando a gente abriu, foram 180 pedidos em 4 dias. A Dani tem acompanhado no grupo de estudo lá, que a gente está começando a mexer, porque a Bruna é a nossa psicóloga voluntária. A Bruna tem uma manhã por semana. E esse ano ela está só escrevendo os relatórios, porque ela levava cerca de 5 semanas para cada criança, depois de formar, não sei o quê. Então, o que acaba acontecendo com essas crianças da escola pública? Elas ficam esquecidas. Se a gente for esperar o governo dar psicólogo em cada escola para procurar essas crianças, tadinha, né, gente? Foi-se. Então, a gente tem que formar professor, sim. Salvação dessas crianças, gente, está nas nossas mãos. Tem outro jeito, né? Sei se Com eu tenho... certeza. E assim, o professor ele tem instrumentos para fazer essa identificação do aluno, né? Ele tem esses instrumentos. Esse Então, ele da tem Inês a Raquel eu acho possibilidade. fantástico. A Suzana Pérez tem um livro também que, se vocês buscarem, vocês vão achar esse livro, e talvez o núcleo das meninas possa ter e ser um apoio, né? Ninguém precisa todo mundo gastar dinheiro, comprar livro. Tendo no núcleo, vocês vão procurar. A psicóloga é a Bruna Matias, ela é a minha... E a Bruna, ela foi descoberta no meu projeto de doutorado, tá? Meu coração enche de orgulho. E ela foi indicada por a professora, gente. O teste que a Bruna hoje aplica para atender as crianças superdotadas, com as professoras, quando ela foi aplicada para a Bruna ficou aquém no teste, tá? Mas a professora falou, pega essa menina, porque ela tem uma capacidade de expressão fantástica. E hoje a Bruna está aí, né? Mas eu estava falando do teste, a Suzana Pérez, que é a que falou do Fantasminha Camarada, ela tem um livro muito bom, que são os questionários, que vão ser respondidos pelos pares, que são as próprias crianças, que são respondidos pelos pais, pelos professores, e a gente vai cruzando os dados. Gosto muito do trabalho da Suzana Pérez, ele é um bom indicativo para os professores também, tá? Nós temos o manual da professora Suzana Pérez, trabalhamos com, principalmente dele, a lista da educação infantil. É ótima. É maravilhosa, né? E também com a lista da professora Delu, faz parte, esses materiais fazem parte do protocolo de identificação da rede. E eu super indico, Aline, o material da Inês Raquel, porque ele complementa muito bem a lista da Delu. A Inês foi minha colega de turma. Foi da sua turma, né? Eu adoro o material dela, porque ele complementa o da Delu. O da Delu, ele é muito voltado ele é bem voltado para a área lógico-matemática e algumas outras questões ali. O da Inês, ela abre um pouquinho o campo. Ai, que ótimo. Depois nós podemos compartilhar, mas realmente nós temos como utilizar só a lista e não precisa os professores gastarem dinheiro com esse material, porque ele é muito específico para quem trabalha só com identificação, né? Isso. A gente tem também a identificação e olha só, Aline, para quem perguntou. Você que tem essa abertura com a Inês, porque ela era da sua turma, aqui em Niterói, com a Prefeitura de Niterói, nós conversamos isso com ela, nós adaptamos o questionário dela, pegamos, criamos a lista, colocamos a referência dela, tudo direitinho, e a gente pediu autorização, ela autorizou, e formou os professores para usar essa lista. Que legal, vou conversar com ela, sim, com certeza. Entendeu? Fez essa mais uma ferramenta para ajudar. Isso, e o da Delu, por exemplo, é público. Então, pode ser usado, né? Então, acho que vale super a pena esses materiais. Com certeza. Nós ficamos aqui ainda com algumas perguntas pendentes, mas a última
contemplou um pouco, porque eu acho que tinha relação com a questão da dupla excepcionalidade, né, se está associado a outros, se pode estar associado a outros transtornos, mas eu acho que nós precisaríamos de outro encontro só para falar desse assunto, né? Tem um grupo de pesquisa sobre a dupla excepcionalidade, principalmente o autismo, não é, professora Fernanda? Isso, a gente pode conversar sobre isso, Aline. A gente tem um grupo de pesquisa que é coordenado por mim e pela professora Viviane Leone. É tão difícil, gente, que às vezes a gente chega assim nessa posição, doutora que estuda sobre isso, e aí a doutora de cá com a doutora de lá, virando e falando assim, olha só, ferrou, eu estou recebendo os superdotados autistas e não sei, e ela estava recebendo os autistas superdotados e não sabia, então vamos juntar e vamos estudar juntas, né? E nos ajudem, porque aqui também nós temos cada vez mais pedidos de identificação de alunos. Então, a gente pode depois marcar no outro momento, a Vivi é super acessível, da gente vir em dupla e fazer com vocês. Perfeito, muito a bom. Dupla excepcionalidade, trazer esse tema para vocês, né, e que é muito importante, que tem aparecido cada vez mais nas redes. Com certeza a gente faz isso com... E encontro bom é assim, não é? Quando a gente fica com um gostinho de quero mais, com a sensação de que não conseguimos falar tudo, mas foi maravilhoso. Nós revisamos conceitos da teoria das múltiplas inteligências, tão importante que, quando trabalhados na turma toda, beneficia não só o aluno com altas habilidades, mas a todos. Foi muito importante o destaque dado à questão das alunas, que se existe a invisibilidade, imagina em relação às meninas, não é? Nós vivemos essa realidade aqui também, do de Caxias, estamos lutando contra ela, e saímos desse encontro formativo de hoje, professora Fernanda, ao mesmo tempo com um misto assim, de alegria, quando a gente ouve que existem lugares que ainda não tem nenhum identificado, então nós estamos conseguindo, não é? Mesmo com toda a luta, não é? Estamos conseguindo. A gente olha o número de alunos da nossa rede e a gente pensa, é muito pouco, né? Nós deveríamos ter pelo menos aí por baixo uns 3.000 alunos, nós temos quase 300, vamos dizer. Então, assim, ainda é muito pouco, mas esse trabalho de formiguinha está crescendo, está tendo resultados. A prova disso é a presença dos professores hoje, das equipes das escolas. Nós agradecemos muito por vocês terem ficado conosco até o final. Estamos à disposição lá na Secretaria de Educação do DAI para poder atendê-los, responder as dúvidas que não foram respondidas hoje por alguma razão, receber os relatórios para irmos conhecer os alunos, porque essa é a melhor parte do nosso trabalho, quando a gente chega na escola e encontra os meninos e as meninas que estão lá precisando de identificação, e a gente vê esse brilho no olhar que a professora Fernanda falou, às vezes, quando a gente fala do assunto da área de interesse dele. Então, estamos à disposição. Muito obrigada mais uma vez a todos. E a professora Fernanda, porque, assim, a gente brincou, né? Não fala que eu sou doutora, mas é uma doutora que está próximo do chão da escola, e é isso que a gente precisa. Então, muito obrigada mesmo, e vamos continuar a nossa parceria. Eu quem agradeço, Aline, Dani, o convite, e fica uma dica, talvez fosse legal, eu vi o pessoal falando, a gente queria falar do autismo nível 3, suporte e tal, talvez fosse legal convidar a Viviane, fazer uma formação sobre autismo, como vocês estão fazendo, hoje a gente fez sobre a superdotação, e depois, olha eu criando só confusão para você. Boa, depois a gente faz uma juntando superdotação. Amei a ideia, e a implementadora do programa de autismo, Edna, e as meninas da equipe também estão aí, nós estamos estudando a questão também na equipe, então acho que vai ser sucesso. Porque aí eu acho que junta elementos aqui para a gente conversar depois, fica a dica. Perfeito. Tá? Se precisar de contato com a Vivi, eu me coloco à disposição. Beleza, tá ótimo. Eu gostaria também de agradecer e agradecer a professora Fernanda, né, pela excelente palestra, a parceria com as meninas do DAI, e pedir para que a gente fique para uma foto com todo o grupo, mais um pouquinho, tá? Para fazer o registro desse encontro maravilhoso. Com certeza. Quero essa foto também. Vou colocar no nosso grupo, tá? Só um minutinho. Vou alterar o layout para sair o maior número de pessoas.
Quem puder abrir a câmera. Isso. Isso, nem precisa passar perfume, pessoal. Quem chegou, que já chegou correndo da escola, isso é normal. Só um minutinho que eu vou liberando aqui. Só um minuto, pessoal. Miriam, mas você avisa a gente, tá? Para a gente ficar bonita na foto. Não, se não avisa, sai aquelas caras assim, estão olhando para o lado. Pronto, tirei, pessoal. Vou colocar no grupo e depois eu passo para as meninas para disponibilizar. Já foi. Boa noite a todos. Vou encerrar a gravação. Você viu, né? Boa noite. Tá, Obrigada gente. pela presença. Boa noite.